E aí, delícias? Vamos dar uma olhada no que a tua pessoa amada pensa sobre a situação atual de vocês? Vamos descobrir? Vem aqui comigo. E aí, delícias e delícios! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, para quem já tá aqui com a bruxa, aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote, já pega uma mordida de gana, porque eu tenho gana de vocês, sim. E para você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sim, sejam todos muito bem-vindos, bebês. Amorecos, vamos dar uma olhada, o título tá na descrição. Aproveita, deixa aquele like no comecinho do vídeo, verifica aí a tua inscrição, o teu sininho de notificação e me segue ali do lado, é claro, se vocês puderem, no bruxadalua.oficial, vocês sabem aonde. Amorecos, os pedidos de oração, vai deixando pra mim nos comentários, tá? Me direcionando, tá? Me dá um direcionamento, se é para abertura de caminho, se é para limpeza, se é para reconciliação, né? Se não me colocar um direcionamento, não tem problema, eu coloco ali na parte geral, tá? Mas me dá um direcionamento para a gente pontuar as áreas que vocês estão precisando mais, tá bom? Lembrando que as tiragens são atemporais, então aquele momento que você encontrar é o momento correto que a espiritualidade colocou para você estar assistindo. E escolhe a tua opção com calma, não escolhe com pressa, espera o teu melhor momento, né? Se escolher uma, sentiu que não tá batendo, que não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá bom, amorecos? Vamos, bora! Ah, um aviso, tá, bebês? Tá demorando um pouquinho no WhatsApp para resposta, né, de consulta, de marcação de consulta. Mas fica tranquilo, né? A Paty responde um pouco, eu respondo um pouco também. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde sim, tá bom? Então, bora! O povo do 1 fica com a orgonite branca. E um beijo. O povo do 2 com a orgonite amarela. E um beijo também. E o povo do 3 com a lilás e já pega outro beijo. Não conseguiu se conectar com as orgonites? Não tem problema. Fecha teus olhos, visualiza número 1, 2 e 3. Manda 2 números embora, escolhe o que ficou, tá bom? Bora então, povo do 1. Já gruda aqui, o 2 vem pra cá, o 3 vem aqui. Vamos lá, vamos ver o que a tua pessoa amada pensa da situação atual de vocês. Fecha teus olhos, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada vibra em relação aos consulentes? Que tipo de energia? Eita. Mano do céu. O que rolou? O povo do 3 tá migrando pro 1. Vamos lá, amorecos, fica aqui comigo quem tá afastado, né? Se não for um afastamento físico, é um afastamento emocional. A gente tem aqui a carta do enforcado, a gente tem o ermitão, né? Que nesse deck é o ermitão, mas a gente tá falando do eremita. E a gente tem como carta de fundo, carta da lua. Eu gosto bastante da carta da lua, né? Tem gente que não gosta muito da carta da lua. Ela tem muitas nuances, né? Fala de muitas coisas, mas quando a gente tem a carta da lua na mesa, a gente fala de paixão, a gente fala de desejo. A gente não pode esquecer que é o arquétipo, né, dos apaixonados, dos enamorados. Então, vem trazendo aquela coisa da noite, da oportunidade de estar junto. Só que a carta da lua, ela tem algumas nuances que são bem complicadas, porque ela fala de uma certa oscilação, de uma pessoa oscilando emocionalmente,
né? E por muitas vezes, por conta dessa oscilação, essa pessoa ela pode acabar criando ilusões na cabeça dela que são só a verdade ali dentro, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado com a carta da lua. É óbvio que não pode deixar de trazer essa parte, né, da paixão, do desejo, da química, da nostalgia, né? A própria carta da lua, ela fala aí de nostalgia. Só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes as histórias, as verdades só existem na cabeça dessa pessoa. Pode ser uma pessoa que tá com os pensamentos muito confusos, as emoções muito confusas. Por isso que quando tem a carta da lua, pede para que a pessoa realmente dê um mergulho profundo, né, diante das emoções, diante dos sentimentos, para que consiga realmente pontuar aquilo que é verdade daquilo que ela acha que é verdade, né? E é isso, exatamente isso que essa pessoa tá fazendo, porque junto a gente tem o eremita, né? O que que rola quando a gente tem uma pessoa em eremita? A gente tem uma pessoa que busca se auto... Sabe aquele momento que você tá quietinho, que você quer ficar quieto, você quer ficar quieta no seu canto, né? Porque você tá dentro de um processo aí de autoanálise muito forte das tuas emoções, dos teus sentimentos, né? Você não vai ser mal educado com as outras pessoas, mas você também não quer conversar muito, você não quer falar muito. O eremita é essa pessoa, né? Por isso que quando a gente diz o eremita, ele se recolhe para entrar em contato, né, com as próprias emoções, os próprios sentimentos, para se reconectar, para analisar toda a vida mesmo. O eremita, ele não é mal educado, ele só não gosta de falar muito. E isso é maravilhoso por conta da carta da lua na mesa, né? É óbvio que é ruim, pode pontuar um afastamento emocional ou até mesmo um afastamento físico, mas a gente vê uma pessoa buscando entender, né, as próprias emoções, os próprios sentimentos, buscando entender aquilo que realmente quer, não só para a própria vida, como também em relação a vocês. Então tá muito pensativa ou pensativo, adequa aí ao gênero, né? Tá muito quietinho, tá fechadinho no cantinho dele ou dela. E quando eu digo isso, não significa que a pessoa se trancou em casa ou fugiu pro Tibete, não. Né? Quantas vezes a gente já saiu, teve mais cercado de gente do que não sei o que e acabou se sentindo só, né? E a carta do enforcado. Existe uma série de tomadas de decisões que essa pessoa ela precisa tomar, né? Ela precisa se pontuar, ela precisa entender, ela precisa observar as coisas de uma nova perspectiva, trazer um ângulo diferente, né, diante dessa situação toda. Só que o enforcado, ele pede alguns sacrifícios, digamos assim, né? Ou seja, pede que essa pessoa ela abra mão de alguma situação em favor de outra, né? Um exemplo, tá? Só um exemplo. Abra mão da vida de solteiro em relação a vocês. Abra mão sei lá, de trabalhar a mais em favor de poder ficar um tempo a mais com vocês. Os sacrifícios que o enforcado precisa fazer são sacrifícios em relação ao bem maior, né? Por isso que a vida vira essa pessoa de cabeça para baixo. Para ela entender as coisas de um aspecto diferente, pegar uma nova perspectiva de tudo isso, né? Vamos abrir um Delfos para a gente dar uma olhada. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensa da situação atual entre eles, consulentes? Eita! Ai, cai não! Que vocês estão dentro de alguns ciclos repetitivos, né? Peraí. Nossa, mas onde é que caiu? Ah, tá aqui. Ó, a pessoa mais quietinha. Quietinha no cantinho dele é dela. E tá a lua de novo. Deixa eu mostrar de longe, porque é Delfos, é pouco pano, a gente já sabe, né? Vamos lá, existe paixão aqui, né? A carta da lua em Delfos, ela fala de paixão, ela fala de desejo, ela fala de química. Mas existe todo esse outro lado também, né? Que a carta da lua, na maioria dos decks, ela acaba carregando, né? Algumas coisas ficam em oculto dentro dessa situação, algumas coisas elas ainda não se apresentaram com a sua real face, com a sua face verdadeira, né? Como se realmente estivesse passando por uma noite escura e das ilusões e dos sentimentos. E muito bom o fato dessa pessoa estar em eremita,
A gente vê que é uma pessoa que tá bem determinada em fazer acontecer as coisas entre vocês, né? A determinação, ela tá vindo, você ainda não tá determinado, essa pessoa ela vai ficar. Mas o time do amor, então a gente vê uma pessoa que não é de falar muito, né, das emoções, dos sentimentos, não é de expressar muito aquilo que sente, né? E a carta da arte, essa carta eu acho ela linda, porque ela mostra que vocês entram como uma inspiração na vida dessa pessoa. Vocês trazem o colorido, vocês trazem a música, vocês trazem a alegria, vocês trazem a felicidade, a comemoração, né? E isso é perfeito se essa pessoa for muito racional. Porque daí vocês entram dentro desse equilíbrio, né? Razão e emoção. E, bicha, eu tenho a carta das almas gêmeas. Pode ser que essa pessoa, ela não fale exatamente dessa forma, né? A nossa, tu é minha alma gêmea, mas a gente vê que existe uma conexão aqui diferenciada. Essa pessoa, ela sente que é uma conexão diferente, é uma conexão muito mais intensa do que ele ou ela já teve em relação a uma outra pessoa, né? Deixa eu puxar aqui, vamos... tá, deixa eu só falar dessa carta aqui pra vocês. Bora lá, o trabalho vão, tá? É importante isso aqui. Tá vendo que as moças, né, elas estão ali enchendo o caldeirão, estão num trabalho, é pesado, os jarros, né? Estão enchendo, vão, voltam, pegam água, enche, vai lá de novo. Só que o que tá acontecendo aqui? Tá vazando, tá furado, né? Então, assim, algumas coisas a gente precisa olhar, analisar dentro dessa situação aqui e ver o que tá se repetindo, né? Para que esse ciclo, ele acabe não trazendo exaustão para vocês, né? Porque às vezes fica dentro de um ciclo repetitivo e isso tende a dar uma cansada, né? Vamos puxar aqui o egípcio. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensa da situação atual entre eles? O que a pessoa amada pensa? Pensando em um monte de coisa. Ó, a carta da amizade. Olha, eu tô te dizendo que muita coisa vai vir à tona ainda. Tem muita coisa que acabou oculto dentro dessa situação. Ou por conta dessa pessoa realmente não ter entendido, tá aquele lance ali, né, da carta da lua, não ter entendido muito bem e não ter conseguido olhar com um olhar claro essa situação. Pode ser isso também, né? Fato é que a gente tem a carta da revelação. Então, muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa vai vir à tona e muita coisa essa pessoa também tá descobrindo, né? A gente não pode esquecer que tá dentro de um processo de autoanálise. Eu tenho aqui a carta da amizade, então existe sim muita afinidade entre vocês, né? Existe muita parceria quando vocês conseguem ter esse equilíbrio necessário dentro dessa situação, né? A gente tem aqui a carta da cooperação, então pode ser que tenha uma outra pessoa aí auxiliando vocês? Pode. Nesse caso, a carta da cooperação, ela não vem trazendo uma pessoa metendo o bedelho ali onde não é chamado, tentando manipular, não. Essa carta, ela vem falando de uma pessoa que está tentando ajudar vocês a reequilibrar, né, esse relacionamento. E eu acredito que até essa pessoa realmente tenha ficado muito perplexa, ó. Pela intensidade que foi tudo, pela intensidade que se desenrolou tudo, né? Pode ter pego realmente essa pessoa de surpresa, ela tá pensando muito nisso. A carta do triunfo, que é a carta do carro, né, no tarô tradicional. Então, vem trazendo vitória, vem trazendo foco, vem trazendo força de vontade. E a carta da conjectura. O problema aqui é que essa pessoa fica pensando muita coisa, né? E como a gente vê que é uma pessoa que acaba ainda vibrando na carta da lua, pode estar tentando achar cabelo em ovo aqui, coisa que não precisa, né? Bora puxar o tarô pra gente ver o que o tarô fala. Vamos puxar aqui o das bruxinhas. Para os consulentes da primeira opção, o que a pessoa amada pensa da situação atual deles? The Devil. Oh, The Devil. Rainha de paus, adoro. Sacerdotisa.
carta da estrela. Eu amo a carta da estrela. Acho uma carta maravilhosa. A carta da estrela, a carta da lua, são os arcanos maiores que eu mais gosto. A nossa temperança tá na mesa, bicha. Bora. Carta do diabo, né? O que que rola? Quando a gente tem a carta do diabo, a gente tem uma pessoa que pode ter se deixado levar ali por prazeres momentâneos. E quando eu falo prazeres momentâneos, eu não digo necessariamente com uma outra pessoa, pode ser dinheiro, pode ser até a sensação que um vício dá, ou a sensação que uma teimosia causa no emocional. A gente vê que é uma pessoa que tá com o emocional bagunçado por conta da carta da lua, e a carta do diabo, ela vem trazendo esse lado aí de uma pessoa que não tá numa vibe boa, né? Porque o que que acontece? O diabo são as tentações, né? É aquilo que a gente precisa olhar uma vez, olhar uma segunda vez, olhar com um pouco mais de clareza, para não cair em algumas armadilhas, tanto armadilhas externas quanto internas também. O que remete, volta para onde? Para a carta do eremita. Mostra essa pessoa mais fechada, mais calada, analisando tudo, né? Só que o diabo, ele acaba mostrando uma pessoa que tá pensando tanto em ti, bicha, que te puxa energia, né? Então, assim, vocês devem estar pensando nessa pessoa também. E aí é complicado, por quê? Porque aí existe uma conexão energética que acaba sugando. Gente, é terrível, cansa de uma forma, cansa de um jeito que vocês não têm ideia, né? Só que tomam cuidado porque, assim, o diabo, ele pode espelhar. Então, eu não sei se é tu que puxa essa pessoa, ou se essa pessoa que te puxa. Aí eu vou precisar que vocês sejam bem sinceros, não comigo, mas aí é com vocês mesmos, né? Ai, bruxa, o que que eu faço aqui dentro dessa situação? Faz uma limpeza. Ah, não posso. Faz as orações do canal. A gente tem até a apometria quântica que eu coloquei pra vocês, né? Então, dá pra dar uma limpada, dá pra deixar isso aqui mais leve. É óbvio que tem todo aquele lado da carta do diabo que a gente não pode deixar passar, que é o desejo, que é a química, que é a intensidade, é aquela coisa assim que é, né? Aquela coisa pegada, principalmente porque vocês vieram como rainha de paus. Adequa até o gênero. Menino, menina. Gente, quem tá comigo aqui já sabe. Eu amo rainha de paus e eu amo rainha de espadas. São as rainhas que eu mais amo no tarô, com todo respeito às outras. A rainha de paus, ela tem uma energia, uma vontade de viver, que por muitas vezes ela acaba entrando em ciclos ali de luta, de firmar as coisas, de tentar organizar as coisas. Gente, com uma energia absurda. Dificilmente você vê uma rainha de paus no chão, não fica, não deixa. Elas têm o poder da ação, elas têm o poder de fazer acontecer. E essa pessoa, ela te enxerga assim, ela te enxerga desse jeito. Sem contar que é a rainha de paus. É a rainha do naipe do fogo, rainha do desejo, a rainha da paixão, rainha de paus na energia do diabo, meu amor. Né? Só que sim, é uma pessoa que tá pensando demais nessa situação, né? Por isso que tá pausado, um 2 de paus. 2 de paus, eremita, tá contemplando as possibilidades. Tá vendo ali que o bruxinho tá com o mundo na mão? Tá contemplando as possibilidades dentro dessa situação toda. E realmente se pausou, né? Tá pensando bastante. Pensando em tudo que pode acontecer. Tanto que a gente tem aqui a dona sacerdotisa. Gente, a sacerdotisa, ela é sábia. A sacerdotisa, ela tá de olhos fechados porque ela olha pra dentro dela. É óbvio que a gente pode estar falando aqui de uma situação que não veio a público? Pode. Adequa a tua situação, né? Mas a sacerdotisa, ela vem trazendo aquele mistério, aquela coisa daquela pessoa que você não consegue ler, você não consegue entender, né? E ela não precisa estar de olhos abertos. A sacerdotisa, ela tá focada na intuição, ela tá focada no que ela sente, ela tá focada naquilo que ela tá sentindo energeticamente, né? Então, essa pessoa, ela sabe que tem alguma coisa diferente aqui entre vocês. A gente tem um pajem de copas, então, com certeza é uma pessoa que pensa, assim, em te procurar, né? Vai te procurar, sim, só que o pajem de copas é lentinho, viu? O bichinho lentinho que é o pajem de copas. Ele se distrai muito fácil.
Um 8 de ouros, então, quer se dedicar sim. O 8 de ouros é a carta da forte dedicação, né? A carta do trabalho. E a carta da temperança, então, a tendência é que as coisas elas entrem em equilíbrio dentro disso tudo. Né? A temperança, ela vem temperando, ela vem equilibrando, ela vem organiza daqui, organiza dali, arruma aqui, arruma ali, equilibra isso aqui, equilibra essa outra. Então, a temperança, ela vem trazendo o equilíbrio entre as polaridades, né? E a carta da estrela, gente, eu amo a carta da estrela, por quê? Além da carta da estrela representar a espiritualidade auxiliando dentro dessa situação toda, ela também fala de admiração, ela fala de esperança. A carta da estrela é uma das únicas cartas que consegue amenizar cartas mais negativas no tarô. Porque ela fala de esperança, ela fala de fé. E quando eu falo de fé, eu não digo fé numa divindade superior, não. É fé de que tudo vai se resolver. É fé de que tudo tá uma bagunça, mas as coisas vão se equilibrar, né? Porque a estrela, ela puxa, né, a energia, a vibração do plano superior para também manifestar no físico. Só que ela vai filtrando, ela vai equilibrando. Então a carta da estrela, além de falar de planos, de projetos, ela também fala de esperança. Sem contar que é uma carta muito forte, que remete à cura emocional, né? Cura das emoções, cura dos sentimentos, vindo da espiritualidade. E quando eu falo vindo da espiritualidade, não importa a tua crença, não importa a tua vertente. Existe um plano superior aqui te amparando, né? Vamos só puxar aqui um oráculo da lua pra gente fechar a mesa. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra aqui a pessoa amada em relação a eles? Eita! Olha a fome! Ó, o inesperado, bicha. Quando você menos esperar, essa pessoa vai estar ali, ó, ou na tua porta te mandando mensagem. A carta da aceitação, então, a gente vê que é uma pessoa que está em processo de aceitar algumas coisas, inclusive aceitar algumas mudanças, né? Porque às vezes a gente fica um pouco resistente àquilo que precisa ser mudado, àquilo que precisa ser moldado. Bicha. Olha o tamanho dessa lua, olha o lobo. Carta da fome. Sabe aquela pessoa que tem fome de ti? Fome de estar contigo, não só fisicamente, mas fome de viver as coisas ao teu lado? E a carta do amor próprio. Pega esse recado aqui pra ti também, tá? Falta um pouquinho de autocuidado dessa pessoa em relação a ela. Pode faltar um pouquinho de autocuidado de ti em relação a ti também. Então, às vezes, a gente foca demais no outro e acaba esquecendo da gente, né? Então, dá esse presente aí pra ti, tá bom, amorecos? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Eu amo demais estar aqui com vocês. Vou dar um pause, vou arrumar minha mesa e eu já volto pro 2. Beijo, eu já venho, 2. E aí, delícias e delícios do 2. Bora lá, bebês. Vamos dar uma olhada no que a tua pessoa amada pensa da situação atual aí de vocês. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela. Manda essa energia pra cá. Vamos entender o que tá acontecendo. Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção. Como é que a pessoa amada vê a situação entre eles e os consulentes atualmente? O que vibra a pessoa amada? Carta da torre, carta do louco, os enamorados. Tá, fica aqui comigo quem realmente tá afastado, mas afastado mesmo, né? Uma desconstrução. Quando a gente tem a carta da torre, ela vem falando de fragilidade, né? Ela vem falando de momentos caóticos. Bicho, uma torre é uma torre, não tem, né? O que rola? A torre, ela vem trazendo aquela premissa, né? Tudo que se tinha por sólido vem à terra e vem de maneira inesperada. Só que a gente precisa analisar uma coisa. Se veio à terra,
é porque realmente não estava sólido o suficiente, né? Um exemplo, vou usar um exemplo bem bobo, tá? Você vai ali e você constrói um prédio de 15 andares. Esse prédio, ele tem a base, a sustentação dele para 15 andares, né? Vai ali, coloca mais 5, o prédio já fica te olhando, você, opa, o que você tá fazendo, né? Não é assim. Aí vai ali e fica 20. Você bota mais 5, fica 25. O prédio já começa a estremecer. Bota mais 5, vai tudo água abaixo, né? Por quê? Porque não tinha base sólida o suficiente para sustentar o crescimento que está realmente destinado a vocês dentro desse relacionamento. Então, o que acontece? A espiritualidade olha e diz assim, então tá, então em vez de ficar meio bambo, meio capenga, a gente derruba tudo e tem sim a oportunidade de reconstruir isso tudo em bases mais sólidas. Então, a torre, ela subverte a ordem? Sim, a torre subverte a ordem. Mas a torre é complicado, né? As pessoas têm uma mania ali de romantizar a torre. Não, gente. A torre é um bicho pegando, é dor, é sofrimento, é angústia. É aquele momento que você olha e diz assim, nossa, isso nunca vai passar. Mas passa. Porque a gente tem junto aqui carta do louco, né? O que é o louco do tarô? O louco, ele vem falando, sim, de inícios, de reinícios, né? Tão louco que não tem nem número, é o número 0. Quando a gente tem um louco no tarô, a gente fala de uma pessoa que retorna pra tua vida, né? Só que a gente precisa ter um certo cuidado, porque o louco, ele pode estar falando de ligações cíclicas, de uma pessoa que acaba entrando na tua vida de maneira inesperada, sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada. Só que o louco, ele vem trazendo muita intensidade. Muita intensidade. Gente, o louco é aquela pessoa que entra na tua vida e você diz assim, minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo aqui? Da onde saiu essa pessoa com toda essa intensidade, né? Só que daqui a pouco você olha e diz, cadê? Onde é que foi? Onde é que foi parar? Daqui a pouco, pum, brota na tua vida de novo. E o problema é a intensidade, né? Por quê? Porque quando é bom, é muito bom. E quando é ruim, é muito ruim, né? Então, a gente vê que vocês estão num momento aqui de uma desconstrução. Vamos ver para onde esse louco tá indo, né? Porque assim como o louco, ele pode ir e voltar, o louco, ele também pode se apaixonar e ficar. E a gente tem a carta dos enamorados, dos amantes. Existe sentimento? Existe, né? Eu amo esse deck, eu acho esse deck maravilhoso. Tá vendo ali o homem com a cabeça no peito da fadinha? É como se essa pessoa olhasse pra ti e falasse assim, olha, ouve o meu coração, eu tenho sentimento, né? Só que passa por uma dualidade. E normalmente as dualidades da carta dos enamorados, elas falam de tomadas de decisões vindas do coração. Então, a questão aqui não é sentimento, existe sentimento. Provavelmente o coração dessa pessoa deu uma acelerada bonita quando tá junto contigo. A questão não é o sentimento, a questão são escolhas que precisam ser feitas e essas escolhas, elas precisam vir do coração, né? Bora dar uma olhada aqui com o Osho, pra gente ver as energias. Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada vibra em relação aos consulentes? O experienciar. Eita! Ô, bichinho, você mexeu com a cabeça desse louco, foi? O que houve? Com saudade, bicha. Ó, o experienciar, né? Eu acredito que assim como essa pessoa, ela foi intensa na tua vida, você também entrou de forma muito intensa na vida dessa pessoa. E provavelmente o que essa pessoa experienciou, o que essa pessoa viveu em relação a ti, ela não deve ter vivido com uma outra pessoa. As energias são intensas, né? Então, o experienciar, ele foi diferente. Só que aí aconteceu o quê? Embolou. Deu tilt, uma tela azul. Quando eu falo pra vocês de tela azul, é essa aqui, é essa carta aqui. Tá vendo ali? A cabeça da pessoa ali que já não se encontra mais, não sabe exatamente nem pra onde vai, o que vai fazer. Quando a gente tem essa carta, a gente tá falando de uma pessoa que pode sim estar passando por um problema ali até de burnout, de cansaço mental, de uma estafa mental,
né? A gente pode, principalmente tratando-se do arcano do louco, é uma pessoa que deve fazer muita coisa ao mesmo tempo. E uma hora o corpo não vai acompanhar, né? Em alguns momentos a mente também não acompanha. Mas fala principalmente de uma pessoa que encontrou outra tão intensa quanto ela, que acabou dando esse nó, né, na cabeça. Esse nó que essa pessoa tá acostumada a fazer na cabeça dos outros, quem tá sentindo esse nó agora na cabeça é ele ou ela. A carta da paciência, então, a gente vê que existe sim um reinício aqui para vocês. E esse reinício, ele tá lindo, porque ele tá sendo gestado, né? Aqui, ó, tá vendo? Só que tudo tem ciclos, tudo tem fases, tudo tem seu tempo, né? Então, a gente tá trabalhando aqui com o tempo da espiritualidade, que não necessariamente é o mesmo nosso, né? Às vezes o que demora pra gente, pra espiritualidade, passa muito rápido. A carta da não materialidade que pontua, assim, né, esse momento de afastamento aqui entre vocês. Mas olha aqui. Carta do sonho. Bicha, é o 6 de copas, né? No tarot tradicional. Quando a gente tem a carta do sonho, a gente fala de uma pessoa vibrando numa nostalgia, né? Olhando, pensando nos momentos que teve contigo, principalmente à noite. É o tipo de pessoa que deve botar a cabeça no travesseiro e fica pensando, fica relembrando. Só que a gente não pode esquecer que a cabeça dessa pessoa tá uma bagunça, né? Então, assim, se essa pessoa tá acostumada a fazer isso com os outros, e quando eu falo acostumada a fazer com os outros, eu digo da intensidade, encontrou alguém tão intenso quanto, né, aqui dentro dessa situação. Vamos ver o que o egípcio pontuou. Para os consulentes da segunda opção. O que a pessoa amada pensa da situação atual entre ele e os consulentes da segunda opção? Ó, uma pessoa não tá bem, bichinho não tá bem. Solidão. Bicha, mas tem alguém aqui metendo o bedelho onde não é chamado? Ó, vamos lá, carta de fundo, carta da tecelã, tá? A gente vê que o fio do destino de vocês ainda tá sendo traçado, ainda está sendo tecido. Não tem nada cortado aqui dentro dessa situação. Pode existir sim um afastamento físico, porém um afastamento energético, um afastamento das emoções e dos sentimentos, não tem, né? A gente vê que o fio do destino ele ainda tá sendo traçado. Só que eu tenho a carta da rivalidade, bicha. Eu não sei, tá? E eu vou precisar realmente do discernimento de vocês. Eu não sei se essa pessoa, ela tá dentro de um outro relacionamento, ou se existe uma outra pessoa próxima aí que queira meter o bedelho onde não é chamado. Pode ser amigos, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, né? Adequem a situação de vocês. Quando a gente fala de rival, a gente não fala necessariamente de uma esposa e um esposo, não. Né? Eu nem gosto muito dessa palavra. Mas existe sim aqui uma terceira energia de ponta desequilibrando essa situação toda aqui. Eu tenho a carta da solidão, então é uma pessoa que se sente muito sozinho, muito sozinha, né? Ai, bruxa, mas tá dentro de um outro relacionamento. E daí? Né? É que faz tempo que eu não trago tiragem aqui de rival. Mas quantas vezes a gente vê, né, que as pessoas elas estão juntas, mas o casamento tá acabado, não tem mais nada, né? Eu sempre falo, a pior solidão é a acompanhada, né? Então é uma pessoa que acaba sim trazendo essa energia de solidão. É o tipo de pessoa que pode até estar cercado de gente, né? Tá se sentindo só, não existe uma completude com ninguém aqui. A gente tem a carta da aliança entre vocês ainda, então, olha aqui, a aliança tá intacta, né? Não foi rompida. Apesar de ter tido uma desconstrução através dessa carta da torre, não existiu um rompimento dessa aliança. Só que é uma pessoa que tá desconsolada. A bicha, não sei o que aconteceu aqui dentro dessa situação, mas a gente tá falando de uma pessoa que não tá muito legal, não. Né? Alguma coisa que tá acontecendo, pode ser sim em relação a vocês, em relação a essa situação toda, já que a gente viu que vocês também mexem muito com essa pessoa, mas também pode ser algo bem sério que tá acontecendo diante da vida dessa pessoa, né? E a carta da autoridade, então, deixa eu só puxar mais uma aqui. Deixa eu ver de onde é que tá vindo isso. Tá.
vamos lá, a gente tem uma pessoa que tá buscando analisar, né? Usar aquilo que já sabe, usar aquilo que já aprendeu dentro da própria vida. Precisar analisar essa situação ali realmente com uma forma de racionalidade, né? A gente tem aqui a carta da justiça, né? Então, é como se essa pessoa tivesse, nesse momento, tivesse sendo chamada à responsabilidade dos seus atos. Porque a justiça é aquela carta que diz assim, olha, eu tô vendo, viu? Eu tô olhando. Você tá gerando mais um karminha pra tua vida? A justiça é essa carta. Então, ela fala de causas e efeitos, né? Não é, ai, aqui a pessoa, aqui se faz, aqui se paga, a pessoa me ferrou, ela vai se ferrar. Não, bicho, não é bem assim, não. Né? Porém, existem os efeitos daquilo que você fez. Então, a gente tá falando de uma pessoa que pode até estar passando por um processo aí de colher aquilo que plantou, né? Eu sempre digo para vocês, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Você plantou mamão, você vai colher mamão. Não adianta plantar mamão e querer colher melancia, né? Bora de tarô. Para os consulentes da segunda opção, o que a pessoa amada pensa na situação atual? Ixi, bicha, mas... Não tá bom, não. Ó, justiça. Justiça na mesa de novo. Causa e efeito, né? Causas e consequências das ações. Uma das coisas que a carta do louco, ela traz é uma imaturidade, né? Não é que as pessoas no arquétipo do louco, elas sejam ruins. Não, elas podem ser imaturas, né? A gente pode estar falando de uma pessoa mais nova, ou você é bem mais novo do que essa pessoa. Fato é que a gente tem tem dois na mesa. Quando a gente tem os números 2 na mesa, a gente fala de dualidade e a gente fala de necessidade de escolha, né? A gente tem um 2 de paus que mostra que essa pessoa pensando muito em tudo isso. Olha ali, o bruxinho parado, né, com o mundo na mão. Então, tá vendo um mundo de possibilidades para tudo isso. Por isso que a cabeça embolou também daquele jeito, né? E o 2 de espadas precisa se pontuar, precisa se decidir e não tá enxergando com clareza. Tá vendo ali a bruxinha tá vendada? Não tá enxergando com clareza as opções diante dessa situação toda, até porque a gente tá falando de uma pessoa onde? Na carta da lua. Eu sou suspeita para falar, gosto muito da carta da lua. É uma carta meio complicadinha de se explicar, mas vamos lá. Quando a gente fala da lua, a gente fala de uma pessoa que não tá enxergando com a devida clareza essa situação. Então, pode estar ali meio perdida em algumas ilusões, pode não estar tendo a clareza necessária de enxergar a realidade dos fatos, pode. Por isso que a gente viu que também a cabeça dessa pessoa tá desse jeito, né? É óbvio que a gente não pode deixar de falar que a carta da lua fala de paixão, fala de desejo. Isso tudo tá muito forte, né? Tá muito entrelaçado entre vocês. Mas existe aqui um processo de ilusões, aonde essa pessoa ela não enxerga essa situação com a devida clareza. Muitas vezes a verdade que ela enxerga está na cabeça dela, né? Ela não consegue ver, por exemplo, que ela agiu de forma imatura, ou ela não consegue ver que... Um exemplo, tá? Bem besta, bem básico, só pra gente dar uma pinceladinha. Ou que ela foi mal educada, ou que ela foi grosseira, né? Então, quando a gente tem a carta da lua, a gente tem sim uma pessoa que precisa dar um mergulho profundo, né, dentro das suas emoções e dos seus sentimentos. É por isso que a carta da lua pede isso, né? Porque por muitas vezes a pessoa ela pode se deixar levar por ilusões que existem só no mundo dela. Ai, bruxa, mas cada um tem a sua verdade. Sim, mas existe a realidade de alguns fatos que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, né? E aqui a gente tem a carta da morte. Então, é uma pessoa que tá fechando o ciclo. Eu não sei se essa pessoa tá terminando um outro relacionamento, ou se ela tá fechando o ciclo diante do calendário lunar, né? Pega aí o mês de aniversário, pontua 3 meses antes, ou o mês de aniversário e 3 meses depois. Então, pode ser um fechamento de ciclo? Pode, principalmente porque a gente tem a torre. E a torre nunca é para um lado só não, tá, bicha? É sempre pros dois, é tanto pro teu lado quanto pro lado dessa pessoa. É uma pessoa que acaba se lamentando, sim, diante de algumas atitudes que teve contigo, né? Um 5 de copas, só que tá com uma visão ali um pouco turva, né? Carta da lua. Tá focando no quê? No que deu errado,
né? Tem 2 copas aqui para se fazer um brinde. Tá focando naquilo que não deu certo. E a carta do mundo. Existe completude, existe amor, existe desejo, existe paixão. Existe um novo ciclo, né? Para se abrir aqui entre vocês. E essa pessoa, ela pensa muito nisso, ela sabe disso. Mas o que eu vejo aqui é uma pessoa que tá num conflito interno tão grande que primeiro precisa centrar os pensamentos. Vamos só ver aqui o que o oráculo da lua vem de conselho aqui para vocês. Para os consulentes da segunda opção, o que vem de conselho? Peraí, deixa a mamãe perguntar. O que vem de conselho diante dessa situação aqui? Ai, vocês são fofos. Bora lá. Carta de fundo, carta do equilíbrio. Vocês também podem estar com a cabeça ali meio bugada, né? Podem estar com a cabeça um pouco nublada, podem estar com os pensamentos aí um pouco bagunçados. Então, aqui vem pedindo um pouco mais de equilíbrio da parte de vocês em relação a tudo isso. A carta da proteção. Então, olha que... Eu acho linda essa carta. Gente, olha que coisa mais linda. Tá vendo a moça no ninho, né? O passarinho aqui em cima voando, carregando. Tá protegida. A gente vê que vocês têm uma proteção vinda da espiritualidade muito forte, muito grande. E vocês também têm um poder de atração extremamente intenso. Olha a carta da superlua. Olha que coisa mais linda essa carta. A gente precisa tomar cuidado com ela. Por quê? Porque quando a gente tem um poder de atração tão forte assim, a gente precisa cuidar o que a gente emana para atrair. Sabe aquela história do que a gente atrai o que a gente vibra? Então, se vocês estão dentro de um processo de poder de atração muito forte, se vocês estiverem vibrando numa faixa energética de uma densidade baixa, vocês vão atrair isso. Ai, bruxa, mas eu só tô me ferrando, tá dando tudo errado. Opa! Respira. Faz ali uma limpeza energética, faz um centramento aí dos teus pensamentos, porque vocês estão sim dentro de um processo de atração extremamente forte, intensa, né? Então, vocês vão atrair o que vocês vibram. Gente, sabe que assim, ó, às vezes as pessoas me procuram dizendo assim, tô dentro de um processo de magia, jogaram magia em mim, tá dando tudo errado. Eu abro o baralho, não é. A pessoa que tem um poder de atração tão forte que ela puxa isso para a vida dela. As pessoas se auto-macumbam às vezes, né? E a carta da fé. Então, pede para que vocês tenham um pouquinho mais de fé e um pouquinho mais de confiança dentro dessa situação. Tá bom, morecos? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha leitura. Eu amo demais estar aqui com vocês. Um beijo enorme e eu já volto pro 3. Beijo 2. E aí, 3? Oi, 3. Vamos lá, morecos. Vamos ver o que a tua pessoa amada pensa da situação atual de vocês. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele dela. Aperta o cinto. Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse momento? Enforcado, hierofante, a torre, tá? Bora lá, bebês. A gente tem carta da torre, tá? Provavelmente a gente esteja falando aqui de um momento de afastamento, de um momento de desconstrução. Algo se quebrou, algo se rompeu. Uma torre é bem complicada, uma torre dói, né? Não tem como a gente falar da torre sem dizer que realmente ela dói, ela causa uma desestrutura, é o caos, né? Porque qual que é a premissa da torre, né? Tudo que se deu por sólido vem à terra, vem de maneira inesperada, é aquele momento de caos, é aquele momento que você não sabe o que fazer, ela dói, né? Tem tarólogos por aí que romantizam a torre, não dá, não tem como. É óbvio que a torre, ela vem trazendo todo aquele fato de poder reconstruir tudo por base muito mais sólida, em base muito mais estruturada, né? A torre, ela subverte a ordem aqui. Carta dos enamorados. Precisa ser feita uma escolha vinda do coração dessa pessoa, né?
Quando a gente tem a torre, a gente fala de um momento que é caótico, de um momento que é de dor, é de sofrimento, não adianta, dói, né? Mas já que estamos aí, vamos passar por ela, né? Então a torre ela vem trazendo a oportunidade também de crescimento, de amadurecimento, de olhar tudo aquilo que vocês tinham construído antes, pegar o que é bom e mudar aquilo que não foi tão legal, né? Porque se caiu, caiu porque a estrutura não era sólida, né? A gente tem aqui a carta do enforcado. O que que rola aqui? Enforcado, a outra carta que eu puxei, carta dos enamorados, a gente fala de decisões. Necessidade de tomada de decisões. E essas decisões, elas precisam vir do coração, pelo que eu tô entendendo aqui diante dessa situação. O enforcado é aquele que a vida dá um sacode mesmo, né? Vira de cabeça para baixo, diz assim, meu bem, olha aqui, as coisas não são só desse ângulo aí que você vê, né? Dá para ver as coisas de uma nova óptica, ter uma nova perspectiva diante de tudo isso, né? E a própria carta do enforcado, ela vem trazendo a necessidade, entre aspas, de um sacrifício, né? O que que é isso? A pessoa abrir mão de uma situação que não é tão fácil em relação a vocês, em relação a uma outra situação. Pode ser entre você e uma outra pessoa? Pode. Pode ser entre você e a vida de solteiro? Pode. Fato é que existe a necessidade de abrir mão de uma situação em favor de uma situação que vai ser melhor, mais estruturada, mais sólida. Só que é uma pessoa que precisa ouvir mais um pouco as emoções e os sentimentos aqui dentro dessa situação toda. Não que o enforcado ele não ouça, mas o enforcado ele acaba trazendo um olhar ali um pouco mimizento dentro da situação, né? Eu sempre falo pra você, se tivesse um troféu de mimizento do tarô, ia pro enforcado, né? Porque é aquela pessoa que acaba... o enforcado ele não gosta de perder, né? O enforcado ele não gosta de escolher, e normalmente quando se coloca uma pessoa que tá na posição do enforcado na parede, ela dá uma fugida, ela dá uma despirocada, né? O sentimento aqui existe, o problema não é o sentimento, é a forma como essa pessoa precisa lidar com toda a situação que o bicho tá pegando, né? Porque olha aqui, eu tenho os amantes, quando a gente tem os amantes, a gente tem os enamorados, a gente tem uma pessoa que tem sentimento, não tem como dizer que não, né? Existe sentimento e existe um sentimento profundo, mas existe a dualidade, né? Existe a necessidade dessa tomada de decisão, e essas tomadas de decisões, elas têm que vir do coração. Só que a gente tem também uma pessoa aqui que se importa demais com a opinião dos outros. O que é o hierofante? Né? O hierofante, ele pode falar de uma pessoa que está dentro de um outro relacionamento. É uma mesa coletiva, não posso, né, deixar de trazer algumas opções para vocês, mas o hierofante é aquele tipo de pessoa que tá sempre preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, né? Então, um exemplo, né? Imagina se o que a minha mãe vai falar, o que o pessoal do trabalho vai dizer, meus amigos, ou até mesmo uma sociedade religiosa, né? Então, é uma pessoa que acaba se deixando levar por dogmas e moralidades que não são exatamente dele ou dela, né? Vive pela régua dos outros, não como gostaria de viver, para ser feliz, para ter uma vida mais fluida. Bora com o Osho, vamos lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles atualmente? Olha, gostei, tô gostando. Vai pegar a visão. Adorei. Lembra o que eu falei da carta do enforcado? Que a pessoa, a vida vira aquela pessoa de cabeça para baixo, dá um sacode, dá uma corda para a vida, para ela ter uma nova visão, ter uma nova perspectiva diante disso tudo. Ai, olha que nós temos aqui a carta da nova visão. Vai conseguir? Vai. Vai sim. A gente tem aqui a carta da consciência, então é como se rompesse um véu de ilusão, né, diante dos olhos dessa pessoa, e algumas coisas ela já consegue enxergar com um pouco mais de clareza, né? Eu tenho um sentimento aqui, um sentimento sólido. Nós temos aqui a carta de nós somos um mundo, que é 10 de ouros, bicha. O 10 de ouros é um sentimento sólido, é um sentimento estruturado, né? A torre subverte, a ordem subverte. A torre tem a oportunidade, sim, de ser reconstruída.
indo com a correnteza. Então, a gente vê uma pessoa que tá deixando as coisas fluírem, tá deixando as coisas andarem. E a amistosidade. Eu amo essa carta, porque ela corresponde ao 2 de copas, né, no tarot tradicional. Se vocês olharem, ó, a raiz da árvore, os troncos, eles são diferentes, né? Então, aqui me mostra que vocês podem, sim, ser pessoas completamente diferentes uma da outra. Mas dentro dessa diferença, existe a completude. Então, essa diferença, ela não afasta, ela une. Ó, tá vendo a copa das árvores aqui? Só que tem um detalhe, quando vocês estão em equilíbrio, quando vocês conseguem equilibrar essa situação toda, isso não atrapalha, isso complementa. Mas existe sim a necessidade de ter um equilíbrio dentro dessa situação toda, né? Vamos puxar o tarô logo, que eu tô curiosa. Para os consulentes da terceira opção, o que a pessoa amada pensa da situação atual? Sua amada pensa da situação atual. Olha a temperança. Ah, bicho. Adoro. Olha, vocês não sabem quem é que caiu no meu colo. É tão abusado que veio pro meu colo. O seu Creyson se jogando aos meus pés. Ó o julgamento. Tá. Vamos olhar isso aqui. Vamos. Tá bom, tem a temperança na mesa. Não tá ruim. Imperadores, tá? Adequa ao gênero da tua pessoa, amada. Ai, bicha, de onde é que vocês tiram tanto imperador? Não sei. Bora. Quem tá aqui comigo já conhece essa figurinha aqui de cor e salteado. Quem tá chegando agora, vamos entender o que rola com o imperador. Adequa ao gênero, né? Gente, imperador, eles são pessoas racionais demais, extremamente racionais. Os imperadores, eles tendem, sim, a trazer toda essa jogada ali de racionalidade, de uma certa autoridade, de agir mais com a razão do que com a emoção, de querer controlar tudo, né? O imperador, ele é aquele que controla, é aquele que, entre aspas, governa. Então, ele precisa estar o tempo todo cuidando de muita coisa. Eu não tenho um ai para falar de imperador na vida profissional, na vida financeira, às vezes dá uma escorregada, mas logo conseguem reassumir o controle das coisas. Agora, na vida amorosa, é complicado, porque a gente fala de imperador, a gente fala de pessoas que já passaram por muita coisa, ou tiveram infâncias conturbadíssimas, complicadas. É o problema com pai, problema com mãe, problema com tia, traumas diversos e de verdade fortes. Ou saíram ou estão em relacionamentos que estão acabando com o emocional dessa pessoa. Então, a gente fala de imperador, a gente fala desse pacotinho de trauma que vem junto. Não é que sejam pessoas ruins, tá? Normalmente, os imperadores, eles não são ruins. Ah, mas o meu é ruim. Então, adequa a tua situação. Normalmente, eles não são. São imaturos, porque não sabem lidar com as emoções e com os sentimentos, né? São pessoas que dificilmente amaram ou se sentiram amadas. E quando encontram uma pessoa como você, que mexe com as emoções e os sentimentos, como a gente viu na carta dos enamorados, dá o quê? Dá a famosa tela azul que eu falo pra vocês, dá pane no sistema, né? E reinicia. Por quê? Porque o imperador, quando ele encontra alguém que mexe dessa forma, ele fica completamente perdido, ele não sabe como lidar, né? Então, a gente tem uma pessoa que tem sentimento, porém a gente tem uma pessoa que não sabe administrar isso. E junto, a gente tem carta da lua, pra variar. Acho que quando o imperador nasceu no tarô, nasceu a lua junto. Quando a gente tem a carta da lua, a gente tem uma pessoa um pouco perdida. Um pouco não. Muito perdida diante das emoções e diante dos sentimentos, né? A lua, ela fala de paixão, é óbvio. A gente não pode deixar essa parte de lado. Ela fala de paixão, ela fala de desejo, ela fala de química. Só que a lua mostra que essa pessoa não tá conseguindo ainda enxergar com clareza. Algumas coisas já consegue, já. Outras coisas ainda ficam ali um pouco em oculto.
algumas ilusões que essa pessoa acaba criando diante da própria mente, da própria cabeça. E aí se importa com a opinião dos outros, se importa ali com muita coisa que tem que fazer ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem carta da Lua, a gente tem uma pessoa que precisa, sim, dar um mergulho profundo, né? Diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. Precisa se entender, precisa se analisar, precisa se olhar. Porque o imperador, quando ele se apaixona, ele se sente ameaçado, né? Esse deck aqui, ele é maravilhoso. Se vocês olharem, ó, tá vendo o gatinho tomando água? Olha o reflexo. É uma pantera pronta para atacar o gatinho. Então essa pessoa, ela precisa olhar para aquilo que é real, não para o reflexo daquilo. Conseguem entender? Ela precisa olhar para aquilo que vocês realmente fazem, provocam na vida dessa pessoa, não o que reflete nela, né? A gente tem aqui a temperança, então a gente vê que até a espiritualidade tá aqui, dando uma equilibrada, equilibrando as coisas, reequilibrando. Ai, peraí que eu vou espirrar. Menino e menina, quase não deu tempo. Então a temperança é aquela good vibe que entra, é o caminho do meio, né? Então a gente vê aqui que existe um reequilíbrio vindo da espiritualidade, né? Só que quando a gente tem a temperança, a gente não tem uma situação que possa se desenrolar de maneira muito rápida. É óbvio que é uma mesa coletiva. Para algumas pessoas pode ir um pouco mais rápido, para outras pode demorar um pouco mais. E eu tenho simplesmente o julgamento, bicho. O que é o julgamento? É o chamado da espiritualidade, né? Aqui é uma pessoa que vai sempre estar renascendo nos teus caminhos. Ai, não quero mais. Então vocês vão ter que se pontuar muito bem. Muito bem, porque quando a gente tem um relacionamento assim, principalmente de uma pessoa que vai renascendo, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer e aquilo que a gente não quer mais, né? Ah, então eu não quero mais essa pessoa, ok. Mas é uma pessoa que vai renascer e você vai ter que estar muito bem firmado e muito bem pontuado a respeito do que tu quer. Porque o que é o julgamento? Tudo que se deu por morto volta à vida e volta de maneira inesperada. Renasce, né? E renasce com estrutura. Olha aqui. Um 10 de ouros. Existe uma estrutura, né? Existiu uma torre, abalou as estruturas, as coisas se desconstruíram, a torre subverte a ordem para que vocês possam montar esse relacionamento em base mais sólida. Só que a gente está falando de uma pessoa que acaba entrando também dentro de um processo de autossabotagem, né? Olha ali, 7 de espadas. O 7 de espadas é o ladrãozinho do tarô, para variar, o imperador fugindo, né? Ô, bicho escorregadio que é esse negócio aqui. O 7 de espadas é um ladrãozinho do tarô. Então, pode ter um processo aqui de autossabotagem? Provavelmente, né? Tanto que a gente vê uma pessoa aqui que não desistiu de ti, mas tá completamente apavorada. Olha, peraí, deixa eu ver se foca. Olha a cara da bruxinha. Tá apavorada, né? Tá até meio capenga ali, a cabeça ali meio. Então, assim, a gente vê uma pessoa que não desistiu, porém uma pessoa que não tá sabendo exatamente como lidar com tudo isso, né? E a gente tem o 6 de ouros, então essa pessoa, ela sabe, ela vê, ela enxerga que ela não te ofereceu aquilo que você merece, ou ela não te ofereceu aquilo que ela poderia ter te oferecido, né? Por conta desses 6 de ouros aqui. Quando a gente tem o 6 de ouros no baralho, a gente tem um relacionamento desigual, né? Enquanto um lado fez mais, enquanto um lado se esforçou demais, o outro acabou meio que não fazendo tanto, né? E o cavaleiro de copas, bicho, essa pessoa ela vai te procurar, né? Só que o cavaleiro de copas, ele é um cavaleiro que ele é um pouco lento, ele é um pouco lerdo, ele vai mais devagarinho mesmo. Vamos puxar um oráculo da lua aqui, pra gente fechar nossa mesa, bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Eita, bicha. Não tá muito legal essa pessoa, não. Bora lá. Imperador, né? Carta do vazio. Olha aqui. Eu ia dizer uma coisa, mas não posso, né? Olha essa carta. O que acontece aqui? Tá vendo a moça deitada no chão? A lua tá nova, não tem lua no céu. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que acaba se sentindo muito sozinho, muito sozinha. É aquele vazio que dá dentro do peito da gente, sabe? Aquela sensação de não se adequar, de não se adaptar, de não se encaixar.
né? Provavelmente essa pessoa ela esteja passando por esse momento, e é um momento bem complicado, né? A carta aqui do autorreflexo, então, algumas coisas essa pessoa ela precisa, sim, olhar mais pra dentro de si mesmo, mais pra dentro de si mesma. Vai conseguir, porque a gente tem a carta da nova visão. Só que é uma pessoa que acaba se limitando demais. Sabe quando a pessoa se protege, né? Se coloca ali numa redoma de vidro? Só que olha o detalhe. Já tá quebrando, né? E vocês viram o que tá quebrando essa redoma de vidro? Não é uma pedra, não é uma paulada, não é uma tijolada, não. É uma borboleta. Olha isso aqui. Então, o que acontece? A gente rompe os limites do imperador quando a gente consegue trazer essa leveza que eles não têm na vida deles. Tá bom, bebês? Eita, o 3. É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. Tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Beijo enorme, amo vocês. Fui!